Muito bem, para você que sonha em ser músico, trabalhar com a música profissionalmente, o episódio do MentoraCast de hoje é para você. Hoje temos aqui a nossa companhia Felipe Lima. Felipe, seja muito bem-vindo. Oi, obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Felipe, a primeira pergunta ela é muito jogando a real, assim. É viável trabalhar com a música no Brasil? Ser cantor e viver da arte e tudo mais? Cara, depois da pandemia, eu acho que muita coisa mudou em termos de viver no Brasil, né? Trabalhar no Brasil, ou em Brasília, ou em qualquer cidade. Porque agora é tudo na internet, né? Quer dizer, isso já estava antes, mas depois da pandemia isso ficou bem mais claro. Já que agora é tudo online. Então, o mercado que a gente coloca o nosso trabalho, que a gente coloca a nossa música, ele é online. Então, é muito difícil te responder isso agora, porque com a pandemia isso tudo mudou, né? Antes, realmente tinha uma questão de onde você ia fazer show, de você ter, às vezes, um lugar para tocar, enfim. Mas agora é tudo online, Então, a produção é toda voltada para esse mercado, para esse ambiente. Então, mas perguntar se é possível viver de música é a mesma coisa que perguntar, é possível viver de psicologia? É possível viver de jornalismo? Cara, todas as profissões têm os prós e contras, todas as profissões têm os percalços que tem que passar. Eu acho que teve uma vez que eu fiz um espetáculo que eu faço sozinho em cena, O Equilibrista, e que logo em seguida, que eu acabei, tinha umas pessoas para falar comigo, me parabenizar, e tinha 2 adolescentes que eles estavam bastante impactados com o espetáculo, estavam bastante felizes, e eles estavam falando, eu queria saber como é que eu faço para começar a trabalhar, como é que eu faço para chegar nesse ponto de falar para fazer o que você faz. Tipo isso. Uhum. E aí, eu falei para ele, olha, não importa muito o como você vai fazer, não importa muito o tipo de teatro que você vai fazer, o tipo de espetáculo, o conteúdo que você vai colocar em cena, ou na música, enfim, já que estamos falando disso, mas o que é importante, faça o seu trabalho bem feito. Faça o seu trabalho bem feito. Porque se você não faz o seu trabalho bem feito, você abre espaço para as pessoas criticarem. Às vezes é um conteúdo legal, às vezes é uma expressão artística legal, mas que não está bem feito, então não dão valor. Então, eu acho que independente de ser músico em Brasília ou ser músico em Londres, é fazer o trabalho bem feito. E quando o trabalho é bem feito, aí essas chances de... será que eu vou ser descoberto? Será que vai me achar... Isso acaba ficando... Essa probabilidade acaba ficando um pouco irreal. Porque se o trabalho é bem feito, não significa que talvez você vai estourar e ser um grande artista no mundo inteiro, ou no Brasil, enfim. Mas você consegue cativar o seu público. Um grande exemplo disso é a Ellen Oléria. Ellen Oléria, antes de participar do The Voice, ela fazia as composições dela... E ela já tinha um público cativo. Antes de começar o programa, ela viajava muito para São Paulo, para outras cidades, mas tem o Sesc Pompeia, eu acho que é o Sesc Pompeia, que tem lotação para 700 pessoas, é grande. Sim. E ela estava com os 2 dias de apresentação esgotados. Antes de começar. Antes da TV. Uhum. Mas por quê? Porque ela já tinha um público cativo, ela já estava lá, 10 anos suando, faz os shows, às vezes tem grana, às vezes não tem grana, troca o músico, porque aí consegue um trabalho, enfim. Mas já tinha o público cativo. Então, quando ela foi pro The Voice, foi tipo a cerejinha do bolo, porque ela já tinha uma carreira, entende? Só pegou e potencializou o que ela já tinha. Exato. E eu acho que parte principalmente no meio artístico, que as pessoas se enganam um pouco, é de que se você começar no teatro, então você já vai ou na música, enfim, você já começa... Você já tem que ter um estouro, você já tem que ficar famoso, você já tem que aparecer na novela. Quando, na verdade, se você procura, muitos artistas já estão trabalhando há 10 anos, quando de repente fazem a primeira novela, então tem um sucesso de uma música. Esse negócio de você ser descoberto como um cara ou uma mulher que ninguém conhece e que depois ganha um programa, por exemplo, tipo um The Voice, ou então explode com alguma coisa assim, isso é exceção. O contrário é o que não falam, que é,
Você continua fazendo sua aula de canto, continua fazendo sua aula de dança, continua fazendo seu instrumento, continua praticando, continua gravando, continua. E isso vai criando público cativo. O que eu ia te perguntar também é o seguinte, você é ator, você é cantor e você também é professor de canto. Quais são aí as principais ramos de atuação para quem quer trabalhar cantando? Que existem várias formas, você pode atuar, musical... Entendi. Bom, o que a gente vê muito, o que eu vejo muito, são pessoas que cantam as músicas dos outros. É mais difícil você encontrar um compositor, alguém que compõe as próprias músicas, do que... É mais fácil, então, encontrar pessoas que cantam músicas dos outros, né? Não importa se é inglês, em português, italiano, não importa. De qualquer forma, mesmo que você já tenha uma composição, você já tenha um trabalho seu, é importante às vezes pegar um repertório de outra pessoa para você pisar nos pés desses artistas que já começaram, que já se experimentaram, sabe? Bom, eu tô falando isso porque, assim, você pode cantar em musical, você pode cantar música autoral, você pode cantar em MPB, mas eu acho que é sempre legal começar. Como que eu faço para cantar essa música aqui? Vou dar um exemplo. Sei lá, vamos cantar a música do O Sol, do Vitor Clay, por exemplo. Sim. Como é que eu faço para cantar isso? Eu consigo? Porque a partir disso, a partir de um produto, de uma música que já está feita, às vezes fica mais fácil você entender. Eu não tô afinado, então, putz, a minha voz não tá alcançando essa nota, enfim. Então, eu sempre acho válido, mas eu também admiro bastante e eu incentivo bastante os meus alunos que compõem. Eu compus uma música. Às vezes é uma música bem boba e bem simples, mas compôs. Saiu, e é o primeiro passo. Teve a experiência de criar, né? E é o primeiro passo para desenvolver aquela musculatura que vai criar coisas muito legais. Essa primeira música sempre vai ser meio ruim, sempre vai ser meio boba, mas vai criar depois coisas muito legais. Com o tempo, né? Exato. Então, cara, é sempre trabalho e prática. Eu sempre tive uma curiosidade, eu não entendo muito de música. Inclusive, hoje aqui para mim tá um desafio, porque eu não entendo muito. Mas qualquer pessoa pode cantar? Qualquer pessoa pode cantar. Mas algumas pessoas cantam melhores que as outras. Aí é o talento, existe esse talento? Existe uma predisposição em uma pessoa que nasce com uma voz um pouco melhor do que a outra? Ou isso se desenvolve? Sim, existe uma predisposição, que eu acho que é melhor dizer predisposição do que talento. Porque o que é talento? A gente fala isso muito para os alunos de teatro e de cinema, né? Que querem muito a fama, essas coisas assim. O que é talento? Talento nada mais é do que a facilidade de fazer alguma coisa. Então, você tem talento para matemática, então você tem facilidade com a matemática. Eu tenho talento para esportes, então você tem facilidade. É isso, talento é isso. Tem pessoas que vão ter um ouvido mais afinado, vão ouvir uma nota e vão conseguir repetir melhor, vão pegar um repertório de um cantor e vão cantar junto. Vai ter gente que vai ter facilidade. Agora, qualquer pessoa pode cantar? Pode. Vão ter pessoas que vão ter mais dificuldade, mas pode? Pode. Então não é, e principalmente nesse campo de arte, vende-se muito essa ideia de que se tem talento, não tem talento, se funciona ou se não funciona. Eu acho que a pergunta que as pessoas deveriam fazer, e enfim, se o público que você tá, para quem a gente tá falando agora, tá começando, você quer? É essa a pergunta. Você quer? É a tua vontade? É sua vontade, é seu, você quer. Você se reconhece nisso. Caramba, eu quero. Então não há nada que te impeça. Porque você vai começar a descobrir quais são as suas dificuldades para atingir aquele objetivo. Excelente. Mas isso é com qualquer profissão. Eu quero ser médico. Então você vai ver, nossa, eu tenho dificuldade de estudar as células. Então você vai ter que estudar mais aquilo. Mas pronto, é só isso. Então é diferente de por exemplo, quando a gente vê esses programas de auditório, a lá The Voice, eu não sei se eu deveria estar falando os nomes dos programas aqui. Claro, tá tudo tranquilo. Só multa, né? Pode, inclusive eles vão patrocinar a gente. Obrigado, ótimo, Globo. Obrigado. Bom, o que acontece? A gente fica vendo esses meninos, meninas, homens, mulheres que sobem no palco e que eles começam a cantar e como são pessoas completamente desconhecidas, você acha que aquelas pessoas têm talento. Mas
cara, de verdade, eu acho que, se não 100%, eu vou dizer 95% faz aula de canto. Sim. 95% pratica em casa. Nem que, às vezes, não faça aula de canto, mas às vezes se grava e se escuta e fala assim, nossa, um exemplo é o nosso técnico, que é o Silvio, que ele é autodidata. Ele canta pra caramba e ele é autodidata. Então, por exemplo, tem muita gente que faz isso, que é autodidata. Então, mas o que acontece? Mas a pergunta é, quero. Então se vira. Não tem dinheiro pra pagar um professor de canto, mas tá ali gravando. E na internet tem muito conteúdo disponível. Tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo. E tem muito conteúdo bom. Claro que a gente começa a filtrar, como qualquer coisa. Mas tem muita coisa. E você pode não só aprender a cantar pela internet, como você pode divulgar aquilo que você está produzindo pela internet gratuitamente. Totalmente. Eu acho que pros artistas, um dos maiores ouros que a gente tem com as redes sociais é justamente esse espaço de divulgação. Porque tá ali já. Tá aberto pra você já. E às vezes tem muito artista que fica preocupado em tá bonito, em tá lá na fotografia da viagem. Aí depende, né? Pra que você quer usar o seu outdoor, a sua publicidade? Pra que você quer? Sim. Eu quero me promover como artista. Eu fiz isso recentemente. O meu Instagram, por exemplo, eu tinha fotografia. Tô aqui bebendo com meu amigo, depois tava numa viagem e tudo mais. Pessoal, né? Bastante pessoal. E de repente eu falei assim, cara, não. Eu vou limpar isso e eu vou deixar artista. Nos stories eu posso até postar, tô aqui fazendo um podcast com o Léo. Mas ali eu só vou colocar tudo que é relacionado ao artístico. E, bom, enfim. E porque essa é a minha porta de venda, né? Então eu acho que, por exemplo, eu vi isso, eu vi uma menina que fez isso. Acho que uma amiga minha é fonoaudióloga e eu acho que uma paciente dela fez isso. Tô tentando lembrar aqui e depois eu sugeri isso para alguns alunos. Nenhum fez, mas fica a dica para quem estiver ouvindo isso. Sim. Fez um Instagram só para postar ela cantando e colocou só amigos confiáveis. Não o público que vai falar, nossa, que menina que canta mal. Nossa, mas tipo assim, a mãe, a amiga, não sei o que lá, tipo, tem 5 pessoas. Mas ela começou a postar. E o que começa a acontecer? Nesse lugar de postar, é muito legal porque é como se você estivesse fazendo apresentações o tempo todo. Então, ela começa a praticar. Aquilo começa a perder o rotina, medo. Né? Isso, e começa a perder o medo. E por mais que seja desafinado, por mais que não esteja assim maravilhoso, a pessoa já está mais à vontade de se expor. Então, o desafinar, o fora do ritmo, a qualidade técnica da voz é um detalhe, é algo que se trabalha. Mas eu falei isso para uma amiga ontem também. Eu tenho uns 3, 4 alunos que cantam demais, Léo. Cantam pra caralho, assim. Cantam demais. Não postam nada. Eles não... Cadê? Não existe. Por vergonha? Por vergonha, timidez. Porque eu não tô tão bom assim, não tô tão bom assim. Cara, e eu falei assim, cara, vai morrer, não vai postar nada? Sim. E aí, recentemente, eu postei um vídeo também lá no Instagram. Aí um aluno meu colocou, nossa, que legal, que massa. Eu falei assim, cadê você? Aí eles ficam... Mas, cara, Como qualquer arte, o desafio também é a questão emocional, né? Mas eu acho que é mais psicológica do que emocional. Eu acho que tem um aspecto que é o seguinte. Quando você não tem nada a perder... Quando você não tem nada a perder, você se coloca mais no risco. É como uma pessoa que tá passando fome. Se ela tá passando fome, ela não vai se preocupar se aquele iogurte que ela encontrou tá vencido. Ela vai querer matar a fome. Então, ela se coloca mais no risco. Eu acho que pessoas, por exemplo, que não têm autoestima com outra coisa, elas não têm autoestima talvez porque não são bonitas o suficiente ou porque não são inteligentes o suficiente. Não estou generalizando, claro. Mas essas pessoas, elas acabam se expondo mais porque elas vão tentar alguma coisa. Pode ser que não dê certo, mas elas tentam mais. O que eu percebo aqui, por exemplo, essas pessoas que eu falei, esses meus alunos que não postam, que cantam pra caramba e não postam, são pessoas que já têm os seus empregos, então não dependem disso pra ganhar dinheiro. São pessoas já tem uma certa imagem construída. Uma imagem, e nem é uma imagem construída artística, uma imagem... Sim, às vezes seria um advogado. Exatamente. E aí do nada tá cantando isso lírico. Mesmo, exatamente. E aí fica com medo de se expor, o que os colegas do trabalho vão achar. Quando, na verdade, eles mesmos dizem que se o próprio colega postasse e falasse, nossa, que legal que essa pessoa trabalha com arte. A arte, ela é vista tipo assim, meu filho vai fazer arte, eu vou fazer arte, não dá dinheiro. Mas é o contrário, na hora que uma pessoa faz arte, todo mundo fala assim, nossa, você é artista. Todo mundo faz assim com o olho, nossa, você é artista. Eu lembro que eu demorei pra me acostumar com isso. Tipo assim, eu demorei pra
para assumir que eu era artista e que esse era a minha função nessa existência e que era assim que eu ia caminhar nesse planeta. E também depois demorei para entender que as pessoas ficavam surpresas, porque é todo mundo sempre criticando o artista, sempre falando mal de artista. Mas na hora que você fala você é artista, todo mundo tum. E aí isso é muito impressionante, como por exemplo, em qualquer série que você vê, filme, que você vê a elite, sempre tem os políticos, os ricos e os artistas ali no meio. E não porque os artistas são donos do poder, mas porque os artistas já trazem esse status, essa mágica. Então as pessoas querem estar perto de artistas. E agora, então, se as pessoas querem estar perto de artistas e esses artistas são bons, aí é um boom. Você estava falando aí da dificuldade de se assumir artista. Acho que é cômodo para muitos falar, eu canto, mas eu canto de brincadeira, eu canto como um hobby. Como fazer essa transição de se posicionar? Eu não sou um artista de brincadeira, eu sou um artista profissional. Mais uma vez a pergunta, você quer? Você quer ser um artista? Você quer ser um cantor? Quero. Então você fala, eu sou um cantor. Pode ser que eu não tenha uma carreira ainda, mas eu sou um cantor. É a mesma coisa que perguntar pra você, você é homem? Você se identifica como homem? Hoje em dia já temos a questão cis e trans, mas a pergunta é, você se identifica como homem? Me identifico como homem, então eu sou um homem. Não importa se eu sou um homem de 20 anos, um homem de 40, um homem de 60, mas eu sou um homem. Entendi. Entende? Então você é um artista? Você é um cantor? Você é um ator? Você é uma atriz? Você é uma bailarina? Você é uma pintora? Sou. Eu sou também, talvez, uma advogada. Sou também, talvez, mas eu sou uma artista. E é possível levar as duas carreiras? É possível. É até interessante que siga esse caminho, até pra você ficar mais tranquilo, né? Sim, tem muitos atores e artistas em geral. Eu penso muito em ator porque como eu trabalho com a Luciana Martuchelli, que é minha sócia, aí a gente trabalha muito com cinema. Natal Filmes, que é uma escola de preparação para isso, então eu trabalho muito com isso, esse tema tá sempre forte. Mas assim, vou generalizar então como os artistas. Tem muito artista, sim, que trabalha pra caramba, que sua pra caramba, vivendo somente de arte e vive bem. E vive muito bem. Vive bem em que sentido? De que paga suas contas, de que tira suas férias, de que compra suas coisas, que faz seu supermercado, tá tudo certo. Que vive bem, vive bem. Tem artistas que suam mais, que às vezes tem menos oportunidades. Agora, tem outros artistas que têm outros trabalhos paralelos. E a gente não tem que brigar com esses trabalhos paralelos. Por exemplo, eu sou ator e sou cantor, mas o meu trabalho paralelo é o professor de canto. Professor de canto não é artístico, é bastante técnico. Eu tenho que trabalhar com a voz daquela pessoa, é bastante técnico. Sim. Não é, nossa, vamos nos expressar assim. Chega nesse ponto, mas é bastante técnico. E o que acontece? O tempo do meu trabalho de professor de canto, ele ocupa um tempo que eu não tô me dedicando pro ator, nem tô me dedicando pro cantor. Mas eu não brigo com isso. Então, por quê? Porque o professor de canto, ele ganha o sustento para que eu possa depois investir no ator. Um tempo livre para que você possa... E às vezes nem num tempo livre. É organizar de uma maneira que, por exemplo, sei lá, um dia da semana eu consiga... Sim. Entende? Então, as pessoas que têm trabalhos que não são trabalhos artísticos, como, por exemplo, um advogado, médico ou qualquer outra coisa, não deve, se gosta daquela profissão, se já ganha dinheiro naquela profissão, não tem que brigar com isso. Não tem que, principalmente, por exemplo, os jovens, quando tem, eu quero ser músico, eu tenho uma aluna, ela tem 17 anos. Eu quero ser musicista, mas a minha mãe me obriga a fazer uma faculdade, então eu vou fazer veterinária. E eu falo pra ela, tá tudo bem, tá tudo bem. Se a sua mãe não te apoiasse com a música e falasse assim, por exemplo, não, só te apoio com a música se você for fazer veterinário, tá tudo bem. Assim como tem pais que falam, você quer ser músico? Então vou investir só na música, não precisa fazer outra coisa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Sim. O lance todo é aceitar que aquela é a sua realidade. Então ela aceitou. Minha mãe, ela quer que eu me forme. Pode ser que ela vire uma grande cantora. Mas a minha mãe quer que eu me forme. E ela gosta de veterinário. Ok, vai lá, é isso. E o que acontece? Pode ser que a veterinária dê dinheiro para ela investir mais. Exatamente. Eu acho que o maior exemplo desses é o G. Martu, que é o pai da Lu, o pai da Luciana, que ele cresceu aqui em Brasília, que criou uma carreira inteira de ator, ele é famoso aqui em Brasília, sendo funcionário público.
Então, é eu não funcionário sabia. público, ele foi funcionário público, é aposentado pelo Ministério, não lembro de onde, mas mas ele Fez o nome criou dele mesmo como a carreira artista. de ator aqui em Brasília. E as Sim. pessoas não conhecem ele como funcionário público, conhecem ele nem como eu ator. sabia disso. Pois é, ele é o grande Gem Arthur, mas ele foi funcionário público durante Entendi. sei lá quantos anos, 20 anos, 30 anos, não sei. Você estava falando de faculdade, vamos supor, eu sou um jovem, quero seguir a carreira como cantor. Uhum. Quero me profissionalizar. Eu preciso fazer uma faculdade? Ou tem outros caminhos? Claro que não é obrigatório, Não. mas assim, o que você, como professor de canto, um professor é o suficiente para que você consiga ter toda a técnica? Depois eu quero te perguntar depois sobre as Sim, técnicas e tudo mais. Mas qual é a orientação que você dá de conhecimento mesmo, de orientação? Cara, eu acho que estudar cultura, ter cultura, é sempre válido. Então, se tem oportunidade de estudar música numa universidade, você vai estudar a história da música, você vai entender estruturas, você vai entender estilos. Você não precisa... a faculdade, qualquer profissão, ela mostra para você as possibilidades. E depois você vai se especializar. Sempre assim, com qualquer coisa. Vamos pensar numa faculdade de psicologia. Você vai ver ali Freud, vai ver Jung, vai ver comportamental, vai ver Reich, vai ver, enfim, outras abordagens. Cada um semestre. E às vezes a faculdade tem uma linha que segue mais, você vê mais aquilo. Bom, mas enfim. Mas você vê, é uma pincelada daquilo tudo. Então uma pessoa que depois ela se especializa em Jung, ela entende um pouco de Freud, ela entende um pouco ali de Reich. Ela não se especializou, mas ela entende, ela sabe que existe. Às vezes uma ferramenta ou outra ela usa, porque é o útil. repertório dela que aumenta. E eu acho que os artistas deveriam sim, como cultura, fazer uma faculdade. Agora, se esses artistas, eles já consomem material, ou seja, se eles já estudam a história da música, a história do teatro, se está lendo biografias de artistas que eles admiram, se está estudando por conta própria, se surgiu alguma coisa ali na internet, nossa, deixa eu estudar isso, deixa eu acompanhar isso. Não precisa. Ser autodidata, né? Não precisa. Mas a grande dificuldade de uma pessoa que não está numa faculdade é ter esse tempo de, por exemplo, quantos livros que você já começou a ler que estão ali na sua prateleira que você não terminou? Vários. A gente começa. Mas a gente, às vezes, se não fosse uma faculdade que te obrigasse a fazer uma prova daquele livro, aí você vai ler... A rotina do dia a dia te para. Isso, então às vezes, ao invés de você ler um livro em um ano, você vai ler em um mês, porque você precisa. Então a faculdade, ela tem essa vantagem disso, porque ela te obriga. Você precisa ler sobre a história da música, você precisa estudar o que é o barroco. Se você não tem aquela o que disciplina, a faculdade meio que te ajuda. Ajuda, nesse sentido sim. Mas uma pessoa que sai da faculdade, é importante entender que aquele tempo que ela gastou estudando aqui e que ela não gastou treinando aqui, no caso da voz ou qualquer outro instrumento, é um tempo que ela vai ter que recuperar na prática depois. Então, um músico que sai da universidade, ele é músico, mas ele é o quê? Ele é guitarrista? Então, ele tem que mostrar que ele é guitarrista. Então, ele é um teórico mais do que prático. Exato. Tem que tomar cuidado para não cair nisso, se esse não for o objetivo. Entende? Mas eu acho que sim, as pessoas que fazem faculdade, elas ganham essa cultura, elas ganham essa dimensão de mundo. Que é pro resto da vida também. E eu acho muito importante, Como é que um cantor ganha dinheiro? Como é que um cantor ganha dinheiro? Quais são as formas? Cara... Assim, cachê, faz um show e ganha um... Normalmente sim. Normalmente os cantores que eu conheço que são profissionais e que vivem disso, eles vendem o trabalho deles. É como qualquer pessoa, né? Como qualquer serviço. E como que vende? Vou cantar num casamento, num aniversário, num churrasco, enfim, em eventos, uma festa, enfim. Vou fazer uma homenagem. Agora na pandemia, porque as pessoas estavam muito... No ano passado mais, esse ano eu não sei como é que tá, mas no ano passado inteiro, tem uma amiga que ela é musicista e que ela fazia serenata. Sim. Serenata. Debaixo dos prédios. Exatamente. E ela rachou de ganhar dinheiro na pandemia. Aí você fala assim, artista que rachou de ganhar dinheiro na pandemia, Canta ela debaixo do prédio. rachou de ganhar dinheiro. Tipo assim, ela começou a fazer 3 serenatas, porque é 1 hora que a pessoa escolhe as músicas, ela vai lá cantar para os Eu vi vários vídeos, muito bonito. Muito legal. E é emocionante também. Sim, que é o papel da arte. Exatamente. Então o que acontece? Tem oportunidade, é só uma questão de observar. E tá pronta. Agora o que acontece? Ela começou a fazer isso. Surgiu a pandemia, ela teve essa ideia? Não.
ela já estava fazendo. Pode ser que os eventos fossem mais escassos, eu não sei. Isso eu teria de perguntar para ela. Mas os músicos que eu conheço ganham dinheiro vendendo o seu trabalho. Então pode ser a serenata, pode ser cantar, gravar, agora que tá tudo online, gravar vídeos para uma... por exemplo, teve uma amiga que ela fez um aniversário de casamento, então ela e o marido dela contrataram um músico, um cantor profissional, para cantar no Zoom, pra família. Legal. Então, assim, a gente não pensa nessas coisas, mas tem. Mas o que você tá me dizendo é que o cantor, ele é, além de um artista, um empreendedor. E como qualquer empreendedor, ele tem que aprender a vender. Ah, sim. Com certeza. Isso aí todos os artistas têm. Eu costumo dizer assim, olha, eu sou ator, cantor e tudo mais que isso envolve. Porque, cara, você vira produtor, você vira técnico de som, você vira iluminador, você vira, enfim, cenógrafo, vira tudo. Então, o cantor, quando ele vai vender o trabalho dele, ele precisa saber para quem ele está vendendo. E eu acho que parte da dificuldade dos cantores que não conseguem, é porque às vezes se espalha demais, sabe? Eu acho, uma opinião completamente particular. Fala um pouco de técnica. Técnica, tá bom. Como é que é essa parte do desenvolver a sua voz? Sua voz... Você tava Como falando, a gente tinha conversado algumas coisas do tipo... Existem vários tipos de voz. Tem uma voz mais... Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá bom. Vários tipos de voz. Seja mais específico. Que é muito... Tem voz que é voz... Esqueci como é que você tava. Voz na cabeça. Ah, tá. Ok. Tá, entendi. Desse tipo de voz. Voz Tá, de entendi. peito. Tá, entendi. Tá, vou falar um pouco de técnica. Bom, pra quem não entende de canto... porque a galera que tá aí não entende nada também. Eu vou explicar pra você e aí eu explico. Bom, e pra quem não entende de canto, então, as vozes são divididas em 3 naipes, em 3 tipos. As vozes masculinas e as vozes femininas são divididas em 3 tipos. As vozes masculinas são divididas entre baixo, que são aqueles caras que falam, eles já falam, oi, bom dia, tudo bem já, eu falo aqui embaixo. O barítono, que ele tem ele fala ou ele canta numa região médio grave. E temos os tenores. Você simulou o barítono. Tá, então, o barítono talvez estivesse falando um pouco mais aqui. Tá, entendi. Então, ao invés de falar assim, ele talvez estivesse falando assim. Um exemplo de eu acho que ele é barítono, mas enfim, eu acho que é o William Bonner, porque ele fala... Bonner. Que ele fala grave e tal. Legal. E a gente tem os tenores. Os tenores são as vozes agudas, médio-agudas, e que é o que, não sei, 90% do repertório de música que a gente ouve é de tenor. Eu sou tenor? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Pelo que você falou. Eu acho que sim, porque a sua região é numa região... Você fala numa região média-aguda. Mas não tenho certeza, porque isso a gente teria de fazer exercício, teria de ver, enfim. Tá. E nas vozes femininas a gente tem as contraltos, que são as mulheres que cantam bem grave. Um exemplo é a Ana Carolina, contralto. Sim. A gente tem as mesos, que vão cantar numa região médio-aguda, mezzo-soprano. E a gente tem as sopranos. As sopranos são aquelas mulheres que cantam super agudo. A Rainha da Noite, que é aquela... Aquilo ali é uma soprano. Então, esses são os tipos de vozes. Mas isso Canta mais, eu gostei. Ótimo. Tem essas 3. Ótimo. Canta mais, canta aí. Isso é mais por conta da respiração? Não. Isso é por conta genética mesmo, de estrutura, de fisiologia do corpo daquela pessoa. Claro que, por exemplo, olha só, eu sou barítono. Apesar de eu falar um pouco mais agudo, eu sou barítono, é a minha classificação vocal. O que isso significa? Significa que eu consigo atingir certas notas de uma determinada maneira e outras notas eu tenho que mudar a minha voz para atingir. No caso de tenor, por exemplo, ele vai conseguir atingir essas mesmas notas que eu atingo. Eu vou tentar deixar mais claro. Se eu chego numa determinada nota, tipo limite da minha voz, o tenor como barítono, o tenor vai conseguir um limite maior, um mais agudo. E ele vai precisar fazer essa transição para esse outro registro, que seria o registro... Esses termos, eles estão meio em desuso, então, mas eu vou usar de qualquer forma. Fica à vontade, aqui não tem... Que é voz de peito e voz de cabeça. Mas, então, a transição da voz de peito para a voz de cabeça, o tenor vai fazer depois
do barítono. Então, por isso que você tem um Bon Jovi da vida, ou então um Harry Styles, que canta agudo, e você fica, caramba, como é que ele consegue cantar Tastes like strawberries, evening. E você fica, cara, como é que ele consegue? Porque ele tá numa região que é confortável pra ele. E não que o barítono não consiga cantar aí. Mas é um esforço extra. Mas é mais difícil, Entendi. é mais trabalhoso pra ele. Então, por exemplo, um barítono pode cantar o repertório todo de tenor? Pode, super. Qualquer pessoa pode cantar? Pode. Mas já que é um repertório fora da região ali de conforto dele, ele vai ter que trabalhar mais, mas é possível. Há opções de performance para todas as modalidades. Sim, tudo, da voz. Exatamente. Ficou claro isso? Eu não sei, porque você me fez uma pergunta meio... Eu queria entender um pouco mais sobre a questão da voz, assim. Tipo, eu sou um cantor, né? O que eu preciso desenvolver na minha voz, na minha performance como um todo, para poder ser um bom cantor? Ser um bom cantor, tá bom. É o quê? É manter a voz... mais afinada? O que seria uma voz afinada? Tá bom, eu vou tentar. Eu vou tentar. O que é uma voz afinada? O bom disso é que eu não entendo nada, então eu tô realmente. Tá bom, não, beleza. Você buscando traduzir pra beleza. quem não entende. Não, mas tá ótimo. Tá, beleza. É bom que eu também. Normalmente eu respondo essas perguntas pros alunos e aí eu respondo mais específico pra eles. Primeira coisa que eu diria é: toda vez que você vai cantar, se você estiver cantando no carro, no chuveiro, não importa onde, é tentar cantar confortável. Observa como você está fazendo. Tô fazendo, tá ardendo, então não é esse o caminho. É isso que eu ia falar. Às vezes eu gosto de cantar no chuveiro. Não sou cantor, mas eu gosto. Né? Às vezes botar música lá e tal. E eu percebo que às vezes minha garganta fica depois ruim, depois de cantar. Aí eu falo, eu fiz alguma merda. Isso significa que você fez força, que você fez esforço para cantar. Então, a primeira coisa que eu diria é: deixa tudo feio, deixa tudo desafinado, deixa tudo horroroso, mas vai pro mais confortável possível. Isso é bom. Porque aí a pessoa sabe que ela não tá forçando. E aí você começa a desenvolver a inteligência da voz. Eu costumo dizer que a voz é uma parte feminina do corpo. Como se a mão fosse masculina. Bom, eu separo o masculino e feminino da seguinte maneira. Masculino, para mim, é o yang, é o que tem a capacidade de agir. Então, digamos que as mãos sejam yang. Elas têm capacidade de agir. Eu pego alguma coisa, eu mexo em outra. O feminino, a qualidade yin, do corpo, eu diria que é uma capacidade mais sensível e mais abrangente. Ela compreende mais, ela entende mais do que ela age mais. Então, a união do yin e do yang, que é o símbolo do Tao. A ação com a consciência, digamos. Exatamente, é uma ação com consciência. Então, eu digo que a voz é uma parte feminina, é uma parte yin do corpo. Então, que ela sabe fazer as coisas, mas você tem que dar espaço para ela fazer as coisas. Não tem como impor algo para a sua voz. Quando você impõe, você machuca. Então, quando você está cantando confortável, tá desafinado, tá horroroso, mas você está cantando confortável, a sua voz, ela sabe como fazer. Talvez ela não tenha conseguido ainda, mas ela vai conseguir. Dentro desse caminho do conforto. Outra coisa que eu acho que é importante é respirar. Respirar bem, fazer aula de respiração, mesmo que tem no YouTube, só procurar respiração, tem. Ou então, se você faz uma yoga, ou então se você faz uma natação, ou qualquer atividade. Eu lembro do meu professor de Kung Fu, que ele falava da respiração. Eu assim, caramba, eu tô vendo respiração aqui. Porque ele precisava do ar certeiro para poder dar o golpe. Então, assim, ar tá em tudo quanto é técnica de qualquer coisa. Uma pianista, ela precisa respirar. Eu lembro de um baterista que eu já dava aula de canto, e eu lembro, ele tocava na banda que eu cantava, e ele tava lá, pá, e a cara dele ele era bem branquinho, e a cara ficava vermelha. E ele ficava assim... Respira, meu filho. E eu perguntei exatamente, cara, você respira? Ele falou assim, muito. Eu respiro muito. Eu falei assim, cara, não parece. Ele falou, eu sei. Mas se eu não respirar, não sai. Eu preciso da respiração para poder dar o ritmo. Senão não sai. Então, respiração. Respirar... faz parte da música. Faz totalmente. Porque a respiração, ela também vai falar de uma coisa que na música, para um leigo, por exemplo, ele não presta atenção, mas o músico sabe, que é o silêncio. Os silêncios fazem toda a diferença na música. Toda a diferença. Né? Exatamente. E nesses silêncios, para um cantor, é aí que o cantor vai respirar. É aí que o cantor vai ser safo para poder... eu vou eu vou emendar essa frase nessa frase. Eu vou chegar no final meio assim, faltando ar, mas eu sei que eu vou ter um espaço ali que eu vou respirar tranquilo. Preparar a música também é você antecipar as respirações. Exatamente.
Exatamente. Uma das primeiras coisas que eu faço com os alunos é isso. Ó, onde que você vai respirar? Aqui, aqui. Que legal. Não importa se está desafinado, não importa se a nota não está sendo atingida, mas onde que você vai respirar aqui? Por quê? Porque quando você respira, já viu? Você tá ansioso, tá nervoso? O que as pessoas falam? Respira. Pra quê? Dentro dessa calma, você consegue enxergar. Aí você enxerga. Aí cantando você enxerga. Ah, eu forcei aqui, eu não vou forçar ali, enfim. Tá, mas tem aquele lance de cantar errado. Às vezes tem uma galera que canta aqui, tem uma galera que canta mais no diafragma, que é o correto. Então. Eu só Bate nos respondo. mitos aqui. Eu só respondo isso pros alunos, então é ótimo você estar me perguntando, porque eu tenho que organizar o que eu tenho que falar. Bom, olha só. A gente só canta, a gente só produz a voz com a prega vocal. Tá? Nessa região aqui. A gente só produz aqui. Aqui é a laringe, que dá pra ver bem em mim. Aqui onde tem um pomo de Adão, é aqui a laringe e aqui fica a nossa prega vocal. A nossa prega vocal é um par de membrana, é uma musculatura que ela vibra e ela produz o som. É a mesma coisa que isso aqui. Ela vibra exatamente assim. E aí, ela produz o som. Quando a gente pega um balão de ar e a gente enche, quando você já deve ter brincado disso, de pegar um balão e fazer... Aí ele fica... E quando você puxa mais, ele fica mais agudo. Fica... Legal. O que acontece? A mesma coisa acontece com as nossas pregas vocais. Quando a gente vai pro agudo, a nossa prega vocal estica e a gente produz um som mais agudo. Quando ela vai pro grave, ela contrai um pouquinho e a gente produz um som mais grave. E isso quem dá esse movimento é a laringe. Então, olha só. Quem tá ouvindo não vai ver, sim. Mas enfim. A minha laringe desce. A minha laringe sobe. Bom, então a nossa voz é produzida aqui. Quando as pessoas dizem que a gente está cantando na garganta e que a gente deveria cantar no diafragma, não é necessariamente cantar, e sim a garganta, na verdade, a gente tem que deixar o ar passar. A única função da garganta, da laringe, é produzir som. E tem gente que segura o ar, tem gente que controla o ar pela garganta, e aí isso torna muito mais difícil. E quando falam de tem que cantar com o diafragma, é cantar respirando com o diafragma. Usar o impulso de ar do diafragma. Entendi. E aqui é só canal. É só o som. Aqui você é só livre. Por onde o ar passa. Né? E é muito legal. Isso, na verdade, é onde o ar passa. Exatamente. Não tem som, não tem ar, não tem som. Não tem som. Não tem som. Daí aquela questão da importância da respiração durante o cantar. Isso, exatamente. Outra coisa que eu acho importante, assim, você perguntou da técnica, né? O que era importante? Eu sou um cantor, como é que eu faço para melhorar? Então, a primeira coisa é cantar confortável. A segunda coisa é respirar bem. A terceira coisa é criar referência da sua voz. Como? Gravando. Grava a sua voz. Eu cantei essa música do Harry Styles que eu fiz aqui. Beleza. Aí eu vou ouvir. Aí você vai... Muita gente, depois do advento do WhatsApp, isso melhorou muito a voz das pessoas sem elas saberem. Por quê? Porque elas mandam áudio e depois escuta. Quantas pessoas não falavam assim, nossa, não gosto de ouvir os meus áudios. Nossa, que coisa horrível. Por quê? Porque ela não está acostumada a ouvir a sua própria voz. Hoje. Eu mando e fico ouvindo depois. Eu ouço para saber o que eu disse. Mas quando você, por exemplo, grava, mesmo que você se grave falando, quando você ouve a gravação, você fala assim, cara... Aqui tá com chiado do ambiente, talvez. O som tá meio abafado por causa do microfone, por causa do celular, por causa de um monte de coisa. Mas é a minha voz. É assim que eu falo. Olha, não articulo muito bem. Olha, eu falo muito agudo, eu falo muito grave. Então, o que acontece? As pessoas criam referência. E a partir disso, você pode caminhar para qualquer lugar. Você pode mudar algumas coisas. Pode. O problema é quando você não tem referência. Então, você quer cantar, aí você fica criando milhares de possibilidades, mas para onde que você tá indo se você não sabe de onde você partiu? Então, quando você grava... Então, essa é a terceira coisa que talvez eu pudesse dizer, que é criar a referência da sua voz. Então, mesmo que você seja desafinado, tem um vídeo, eu não vou conseguir achar, porque eu não vou lembrar do... aquele menino inglês ruivo, que... Ed Sheeran. Sim. Ed Sheeran. Ele dando uma entrevista para algum desses talk shows, que ele falava... Perguntaram para ele, você desafina? Você desafinava? Aí ele falou assim, nossa, muito. E ele tinha a gravação antes dele ser famoso no celular. Aí ele colocou para tocar. Ele fazia... Mas como que ele melhorou?
Se ouvindo. Simples assim. Ele não parou e falou, ai, droga, eu sou desafinado, deixa eu me afundar na tristeza. Não, ele continuou. Ele falou, eu sou desafinado, deixa eu treinar isso. Mas como? Se ouvindo. Sacou? Porque aí você, pela tentativa e erro, vai melhorando. Totalmente. Né? Aí você escuta de novo, melhora. Isso, de exatamente. Novo, até que chega um ponto que você tá tão confiante daquilo E pronto. Aí não importa se você tá desafinando, porque você já sabe, desafinei, tá tudo bem. O mais importante aqui é eu cantar, sacou? E a gente tem uma grande vantagem. Todo mundo tem um celular, por mais simples que seja. E dá pra gravar. Cria um grupo no no WhatsApp com você mesmo. Isso. E grava e posta lá tudo. E vão ter gravações que você vai querer. Olha, gente, que legal que eu consegui fazer. Vocês gostaram? E esse é o começo, tá? Outra coisa que é legal para quem quer melhorar como cantor Deixa eu tentar lembrar aqui. Eu falei de conforto, falei de respiração e de referência. De referência, criar referência. Outra coisa que é legal é você... Isso é também bastante básico, que é você manter a sua prega vocal hidratada, ou seja, beber água. Hidratação. Pra quem tá... Tem alguma alimentação que favorece a saúde da voz? Eu não diria que favorece, mas que tem os que atrapalham. Tem alimentos mais gordurosos, ou dependendo da pessoa que tem a intolerância a leite ou açúcar. Açúcar causa muito muco. E aí isso acaba, às vezes, causando um pouco de pigarro, né? Muco, pigarro. E aí, quando as pessoas ficam pigarreando, elas estão machucando a prega vocal. E não sei se já aconteceu com você, às vezes você sente que tem um muco e você fica lá, começa a arder e o muco não sai. Por quê? Porque o muco não vai sair, não é assim que vai funcionar. Então, se você vai usar a voz profissionalmente, se você vai cantar, se você vai atuar, é legal você saber o que é que te causa muco, o que é que não te causa. E às vezes pode ser também um ambiente que te causa alergia, essas coisas todas. Mas o que acontece? Beber água sempre é muito bom. Se você tem muco, a água vai diluir esse muco, que facilita pra sair, mas a água te hidrata. E faz bem pra tudo, né? A água faz bem pra tudo. Deixa tudo funcionando. Mas tem, por exemplo, eu já ouvi gente que come maçã. Tem alguma... O lance da maçã, eu não sei qual é a verdade, inclusive podem comentar aqui, depois de dizer, eu não sei qual é a verdade, mas tem duas questões. Uns dizem que a maçã é adstringente, é um alimento adstringente, que se tem algum muco, se tem alguma sujeira na sua garganta, ele limpa naturalmente. Agora tem outras pessoas que dizem que que não tem nada a ver, mas que o simples fato de você mastigar a maçã vai estimular a musculatura do rosto. Então você tá lá, então por isso que fala assim, come uma maçã antes de cantar. Às vezes não é nem pela maçã em si. Porque, tipo assim, é melhor comer uma maçã do que comer uma feijoada? Claro. Porque a feijoada vai cair pesada? Então come uma maçã porque vai estimular a musculatura. Qual é essa importância que todo mundo fala de aquecer a voz? E como fazer para aquecer a voz rapidamente, assim? Vou gravar esse podcast aqui, quero aquecer a voz um pouco. Você tem uma dica, uma técnica? É o seguinte, cada voz... Essa era outra coisa que eu ia falar. Acho que fechando o ponto anterior e juntando com esse... É importante entender que a minha voz pode ser parecida com a do meu irmão, pode ser parecida com a do meu pai, pode ser parecida com a do meu avô. Pode ser que você confunda a minha voz no telefone, mas a minha voz é a minha voz. Essas empresas de segurança, como é que elas fazem para fazer controle de entrada e saída das pessoas? Pode ser por digital, pode ser por íris e pode ser pela voz. Então significa que cada voz é única. Então não adianta eu dizer pra você, vamos aquecer a voz assim, todo mundo deve aquecer assim. Não adianta, porque eu não sei qual é a variável. Pode ser uma voz tímida, pode ser uma voz extrovertida, pode ser uma voz cansada, pode ser uma voz super sem prática, pode ser uma voz super afinada, uma voz desafinada, eu não sei. Então, tem, obviamente, exercícios padrão que a gente passa para todo mundo, para as pessoas experimentarem, mas não existe assim, essa técnica aqui é a técnica que todo mundo deve fazer porque ela é a melhor técnica. Eu costumo dizer que a melhor técnica é aquela que funciona para você. Então, tem uma forma de respirar, por exemplo, que a gente afasta as costelas e afunda a barriga. A gente chama isso de respiração intercostal diafragmática. E depois eu fui aprender uma respiração chamada respiração diafragmática, pélvica diafragmática, agora não estou lembrando exatamente o nome, mas enfim, que era com a contração da barriga. Ao invés de deixar a barriga afundar naturalmente, tinha contração do baixo ventre. Então você contrai o períneo, segura o xixi, trava o bumbum, você fica com o baixo ventre travado. E o que acontece? Eu achei muito interessante, porque eu estava num grupo em que tinha pessoas que cantavam e pessoas que não cantavam nada, e aquelas pessoas que não cantavam nada estavam conseguindo um resultado legal com essa técnica de respiração. E foi aí que eu pensei, cara, pra mim,
é interessante saber. Mas pra mim não funciona. Se eu for tentar aprender isso, vai me dar uma confusão. Mas eu ensino. Mas eu falo assim, tenta assim pros alunos. Se funcionou, tá fazendo força, tá confortável. Tá É confortável? a mesma lógica daquilo que você falou de cantar. Tá confortável? Isso. Tá confortável? Tá legal? Tá. Então usa. Lembra, eu não vou te cobrar, eu não vou lembrar, não tá dentro, mas usa. Se isso faz bem pra você. O importante é aquecer de alguma forma. Isso. Agora, então, mas o que é o aquecimento? É como se aquecimento é você, como se você fosse, por exemplo, você tá aqui, a gente tá aqui agora, sentado conversando, e daqui, quando acabar, a gente vai fazer uma corrida. É tiro, paf. Não, peraí, deixa eu me alongar, ou então deixa eu correr, trotar um pouquinho, depois a gente faz o tiro. Preparar o corpo. Né? Exatamente. Então, isso é aquecer, preparar o corpo. E tem o desaquecimento também. Depois que você corre, o que você faz? Deixa eu me alongar, deixa eu soltar os músculos aqui, porque agora tá tudo tenso. Então, tem a mesma coisa no processo. Depois que eu cantei 1 hora cantando num show, numa apresentação, num espetáculo, agora deixa eu fazer o desaquecimento, tá? E os dois fazem parte da saúde vocal. Então, qual que é a necessidade de fazer um aquecimento? Por exemplo, um aquecimento simples, que eu estava fazendo aqui antes de a gente começar, que é fazer, e que eu dei esse exemplo, que é um aquecimento de vibração, né? Vibratório, exercício vibratório. Isso aqui eu deixo o ar passar pela minha prega vocal, fazendo o meu lábio vibrar, e isso vai acordando a musculatura. Então eu posso fazer... Então, por exemplo, eu explorei sem nota nenhuma, não é uma nota específica, mas eu explorei médio, grave e agudo. Então, isso começa a dar mais, expandir mais a nossa voz para falar, fica mais fácil de falar. Então, tem vários exercícios de aquecimento, mas é importante se você vai usar profissionalmente. Tá, agora voltando a falar de mercado, falando um pouco de dinheiro. A minha impressão é de que o mercado da música ele fica muito concentrado na mão de grandes gravadoras. Só que com o advento de canais como o Spotify, o Deezer e outras coisas, eu falei certo, Deezer? Eu acho que é Deezer. Enfim, isso deu uma democratizada ou não? Tô viajando. Eu acho que sim. Qualquer pessoa hoje pode ter um álbum publicado no Spotify. Pode. E rodar o mundo, né? Eu não tô lembrando, eu não tenho, então não sei dar exemplos exatos disso, mas o Spotify, acho que ele cobra, né, um valor X pra você, cada vez que você publica uma música, eu acho. E eu não sei se ele cobra também, se alguém dá play, eu sei que você ganha dinheiro com aquilo, né? Você Sim, dá pra monetizar. Isso, dá pra monetizar. Mas essa história das grandes gravadoras, eu acho que isso não existe mais nesse sentido. Claro que as gravadoras existem, ela tem poder e tal, mas eu acho que, por exemplo, mesmo que O próprio YouTube, você pode publicar Pode, exatamente. É isso que eu falo, mesmo que um cara, tipo o cara do Imagine Dragons, chutar aqui, tá? Não sei se enfim... ele ganhou um sucesso, tem fama, as pessoas vão atrás dele. Se ele... eu acho que as redes sociais, as mídias sociais, elas são tipo o YouTube e tal, elas são mais... elas atingem mais. Porque se ele quiser publicar um material que não tem nada a ver com o que ele tá gravando no álbum, ele pode. Então isso dá liberdade que, por exemplo, como uma gravadora, não, olha, você só canta rock and roll, a gente não vai fazer você cantando jazz, não tem sentido, tá fora do mercado e tal. Mas ele tem essa liberdade. Então os artistas têm exatamente isso, liberdade de expressão. E, claro, aquilo que eu falei antes, eu acho que tem que afunilar, tem que escolher, saber qual é o seu mercado, mas, ao mesmo tempo, te dá liberdade de você experimentar o que você quiser. Então, eu acho que sim, democratizou bastante. Só que, mesmo assim, não é fácil. Mesmo assim, tem muita gente que batalha. Agora, eu não sei, talvez você até pudesse dizer isso melhor, não agora, mas talvez conversando com alguém nesse tema, mas tá tudo migrando para online, tá tudo migrando para uma estrutura que, se você sabe organizar bem o seu material e lançar bem, eu acho que tudo é possível. Bem, sim. Performa bem. Exato. Tá bem mais acessível. Exato, exatamente. Tá acessível, tá democrático. E dentro de casa você consegue fazer muita coisa. Exato, exatamente. Até os equipamentos também estão mais acessíveis. Você comprar um microfone e tal. E é mais fácil de distribuir também, porque você pode mandar pros amigos. Eu tenho um amigo que ele é músico, que ele criou um grupo no Telegram. E ele colocou todos os amigos dele que gostam do trabalho dele, deve ter, sei lá, umas 150 pessoas, eu acho. E ele posta lá. Gente, eu postei de novo no meu Instagram. Então tem o público dele do Instagram
E tem o público dele que às vezes não segue ele. Eu, por exemplo, não sigo ele, mas ele postou, eu vou lá ver. Você, deixa eu ver o que o Pedro tá produzindo. Então, e eu gosto de ver. Eu lembro quando eu tava na faculdade de publicidade, sou formado em publicidade. Ah, legal. Eu tava na faculdade de publicidade, tinha um casal que eles eram de uma banda, e a banda era muito legal, e eu não lembro o nome da banda, e nunca mais vi nada. A banda era muito legal, mas o que eles ficavam fazendo? Distribuindo CD. Eles gravavam naquele CD que você comprava em papelaria com aquela capinha amarela. E aí eles ficavam distribuindo pras pessoas ali, tipo assim, ouve a nossa música, ouve a nossa música, ouve a nossa música. Funciona, mas o alcance é muito menor, né? Claro. Agora você falou da publicidade. Como é que foi você se descobrir como músico, como artista? Como é que foi essa transição? O que te fez essa transição, assim? Quando eu era pequeno, eu entrei pra escola de música. Eu fui sorteado na escola de música. De Brasília. De Brasília. E aí eu fiz 1 ano, 2 anos... Não, foi pouco tempo. Eu não lembro quanto tempo eu fiz. E comecei a estudar piano. E eu cantava, mas eu era criança. Eu tinha 9, 10 anos de idade. Era um hobby, era uma brincadeira, né? Aquilo ali. Eu já não senti o chamado ali. Enfim, anos mais tarde, eu estava na faculdade de publicidade, conheci um colega que ele cantava. E ele cantava num grupo vocal. E eu achei isso muito legal, achei que massa, porque não era um coral de pessoas ali cantando, era um grupo vocal dinâmico, então tinha brincadeiras no meio da música e tal, era bem bacana. Chamava Vocal 16. E aí eu fui, ele chamou, você quer ver o ensaio? Eu falei assim, claro, que legal e tal. E eu fui ver, me apaixonei pelo grupo, fiquei, caraca, fã número 1, assim, queria estar em todas as apresentações, enfim. O grupo desfez e o Paulo Santos, que é um regente, ele é daqui de Brasília, mas ele tá morando em São Paulo agora, inclusive excelente músico, excelente arranjador. Eu acho ele o melhor do Brasil em termos de arranjo vocal. Ele quis criar um coral. Agora eu não quero fazer grupo vocal, quero um coral. E ele falou, vou abrir teste. E aí os meus amigos falaram, vai lá e tenta, faz o teste. E aí a minha autoestima no chão, enfim, fui lá, tentei, saí de lá achando, eu acho que eu fiz um péssimo teste. Mas não, passei e entrei no coro. Bom, desse coro, aprendi técnicas de respiração, técnicas de voz ali que ele passava e que era necessário e tal. Daí fui para um outro grupo que a gente começou a cantar musical. Desse grupo de musical, a gente foi para um outro grupo que aí já estava muito mais profissionalizado, que era um grupo de garçons cantores. Mas até então não era uma coisa profissional para você, era uma diversão. Mas mesmo quando eu estava nos garçons cantores, era diversão. Mas não porque o trabalho não fosse. O trabalho era excepcional. Mas eu não via assim. E aí depois eu fui fazer terapia. Quando eu cheguei na terapia, o meu terapeuta me quebrou assim no meio. Não negativamente, positivamente. Porque eu cheguei assim, eu sou cantor, eu sou músico. E agora eu faço teatro. E eu já estava fazendo teatro. E assim, isso não dá dinheiro. Eu acho que eu teria de fazer teste pra Globo. Mas, né, pra televisão. E eu não sou lindo. Então assim, só gente bonita que entra na televisão. Cheio dos preconceitos, das dificuldades. E aí ele falou assim, você é artista? Eu tô atendendo um artista, que legal. E eu fiquei assim, sem saber onde... E ele falou assim, que legal, você canta? Cara, você não sabe como isso é legal. E depois ele foi me falar, anos depois de terapia, ele foi falar assim, você lembra quando o que eu fiz com você, quando você entrou? Eu falei assim, lembro. Aí ele falou assim, eu te quebrei. Eu te quebrei porque você tava tão cheio do preconceito de que arte não dava dinheiro, de que músico, blá, blá, blá. Ele deu uma atuada ali. Total. Ele deu uma valorizada. Mas assim. ele quis mostrar, mas é mágico. O que eu tava falando pra você, isso que eu falei pra você logo no início, é exatamente o que ele quis mostrar pra mim. Cara, é mágico quem trabalha com arte. Quem trabalha com arte, não importa se é cantor, se é pintor, é mágico. É exótico, né? É um trabalho, um tipo de trabalho que as outras pessoas não entendem, se elas não são artistas. Não entendem. E isso é algo que o artista não carrega. entendem, mas querem consumir. Exatamente, mas querem aquele mundo ali, né? Você quer saber se o fulano acabou o casamento com a fulana, se traiu, se não sei o que lá, se o outro é gay, se... Quer saber? Por que quer saber? É porque as pessoas se interessam por esse mundo. Como não tem acesso a uma aula de canto, a uma aula de teatro, ou não se veem realmente nesse mundo, elas comem pelas beiradas, que é o mundo da fofoca. Mas quando eu entendi que eu era artista, tudo mudou. Porque... O que é ser artista pra você? As suas perguntas. É bom isso. Isso é respirado assim, na opa, eu mandei bem aqui. Ser artista é traduzir
à sua maneira o que se sente. Ponto. Eu posso traduzir, eu vejo uma situação no mundo que me incomoda e eu traduzo isso em forma de música, mesmo que seja uma letra ou uma melodia de outra pessoa, em forma de um texto que seja de outra pessoa, em forma de uma pintura, em forma de um objeto, enfim. Eu traduzo aquele sentimento em algo observável. Existem muitos cantores. Você pode, por exemplo, eu particularmente sou um pouco crítico aos musicais, cantam pra cacete, dançam pra cacete, é tudo lindo, é tudo fantástico. Mas tem muita gente que é mecânica. Eu penso nisso também. É muito mecânica. Demais, é incrível. Não emociona. Não emociona. E você tá vendo, é algo incrível, é lindo, é Disney, é perfeito. Mas tá assim, dentro da vitrine. Não é a vida Não chega. real. Não chega. Porque não é que não existam artistas dentro do musical. Claro, não. Sim. Mas não traduzem o que estão sentindo, ou não traduzem o que deveria ser sentido pro público. E eu acho que arte é isso. Quando acho que foi do Champ, que ele pega a bicicleta e coloca em cima da privada, enfim, ele pega e faz aquelas montagens dele, ele tá traduzindo, ele fala assim, isso me incomoda, por que isso é padrão? Por que eu deveria olhar para esse objeto e ver ele sempre como um mictório? Por que ele não posso vê-lo como um vaso de planta? Aí ele vai e transforma num vaso de planta. E aí você olha para aquilo, o que acontece? Ele traduz o que ele está sentindo. E quando é conectado com o que está se sentindo, você consegue ligar as outras pessoas. Se conecta com as outras pessoas. As outras pessoas veem o abajur. Na hora que eu coloco o abajur de cabeça para baixo e digo que é um aquário, as pessoas começam... Nossa, eu nunca tinha pensado que isso poderia ser assim. Você faz as pessoas pensarem. Também. Exatamente. Então, eu acho que a função do artista não é fazer as pessoas pensarem. As pessoas pensam se elas quiserem. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas a minha função como artista é traduzir o que eu estou sentindo em algo observável. Então, por isso que, por exemplo, muitos dos atores, eles querem chorar. Porque eles querem chorar, querem mostrar que são bons atores chorando. Mas o público tá assim. Que horas que acaba esse espetáculo? Às vezes só um silêncio já é o suficiente. Mas se ele traduz isso verdadeiramente. E para isso, para traduzir em arte, em algo observável, requer técnica, requer trabalho. Não, tempo, dedicação, como qualquer profissão. Exatamente, como qualquer profissão. Para os jovens que estão nos assistindo, que às vezes estão ali naquele medo de sair do armário, digamos assim, como artista, o que você diria como alguém que viveu essa transição, como alguém que prepara jovens todos os dias quase, o que você diria para esses jovens? Eu diria que o mundo vai ser um lugar menos colorido, mais infeliz, se você não colocar sua arte para fora. A gente precisa dos artistas. Não importa o que você está fazendo. Não importa se é bom, se é ruim. Mas a gente precisa do seu colorido. Você que é artista, sabe que é artista e você está com medo, tem que entender que tem pessoas que também estão com medo, mas que você pode servir de archote, de luz para falar assim, é possível. E não falando, mas criando o seu objeto sendo. É uma todos os artistas são estrelas que brilham, têm o seu brilho próprio, mas que precisam saber que tem. Porque uma estrela a menos no céu é uma estrela a menos no céu. Sim, o céu fica menos colorido. Felipe, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo, você, que legal. Que a gente possa conversar novamente. Pois é. Eu espero que a gente possa... Gostei bastante, espero que o pessoal aí também tenha gostado. E que tenham coragem, como você falou. Isso, de colorir um pouco mais o mundo. E se colorir também. Sim. Né? Exato. Viver. Exato. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente.